Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical, programa de número 78. Hoje estará presente comigo o companheiro Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Valnei. Boa noite, os companheiros aí que estão nos assistindo. Bora lá, Lilian. Bora lá. Então, hoje, anunciando o tema do nosso programa, não há vacina, né? A gente está vendo que não há vacina o suficiente, né? A vacina para bem poucos. Então, por isso, eu preciso ocupar as ruas contra a volta às aulas, né? Eles estão querendo que as aulas retornem, né, no estado de São Paulo, dia 1º de fevereiro. Hoje vai ter alguns destaques, né, no nosso programa. Hoje a gente vai falar, além da questão da volta às aulas, a gente vai falar também das demissões, né, da Ford, a gente vai ver qual é o impacto. E também hoje nós teremos no nosso programa, agora bem no começo, o diretor da FUP, né, que vai falar sobre a questão, né, que poderia ter sido evitado aquela tragédia, né, de Manaus, né, uma coisa simples, né? Então ele vai falar aqui com a gente, né, o diretor da FUP, o Gerson Castelhano, né? Logo mais, né, a gente já vai chamar ele. Então hoje a gente terá vários assuntos, né? Então, antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu peço para que vocês compartilhem, né? Para que vocês curtam o nosso vídeo, né? Se quiser mandar perguntas também, né? A gente vai estar aqui, né? Passando para o companheiro da. Vamos lá. Só vou introduzir a questão e aí a gente já chama o companheiro. Teve a tragédia, né? A gente viu lá no Amazonas, né? Teve várias pessoas morreram sufocadas. Teve mais de 7 pessoas da mesma família que morreram, né? Sufocadas. Isso poderia ter sido evitado, né? Com os recursos que o próprio Brasil tem. Vamos lá, vamos chamar o companheiro aqui para explicar melhor para a gente. Boa noite, Gerson. Tudo bem? Boa noite, Lilian. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão assistindo essa transmissão. Estou à disposição para tentar ajudar nessa explanação desse tema, que é um tema extremamente relevante, né? E a frase, como vocês estão chamando, não vai ter vacina para todo mundo, a gente precisa ter uma saída para isso. É isso aí, Gerson. Você poderia assim se apresentar, além de diretor da FUP, aonde fala mais um pouco de você. Tá. Eu sou diretor da FUP, da parte de relações internacionais e de empresas privadas, e diretor do Sindiquímica Paraná. Eu sou um petroquímico que atuava na fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui no Paraná, já estava trabalhando ali há mais de 18 anos. Então, conheço muito bem aquela unidade que hoje, infelizmente, está fechada nesse processo de desindustrialização que esse governo federal está impondo a todos nós. Então, eu já trabalho há um bom tempo, eu tenho 53 anos, não estou aposentado ainda, está longe, né? Esse troço de aposentadoria é um sonho distante ainda, né? Só estou com os cabelos de barba branca ainda, mas ainda tenho um chão para correr aí. Mas eu sou militante sindical já há muito tempo, eu vim do movimento estudantil, nos idos de 86, lá no antigo Cefet, né, na Escola Técnica aqui do Paraná, e daí já na sequência entrei já para trabalhar e comecei a participar aos poucos do movimento sindical, seja na base, seja como a liderança liberada, né? É isso aí. Então, você foi diretamente atingido, né, pelo fechamento da Fafem. E aí você poderia explicar um pouco, né, há quanto tempo está fechado, por que fecharam? Então, eu acho que é importante pôr um contexto disso. Essa unidade foi uma unidade construída em 1982 para absorver um resíduo asfáltico que a refinaria lá no Paraná ela produzia e ainda produz, que é o RASF,
resíduo asfáltico. Então, você tinha que dar um fim para aquilo, e o fim mais nobre seria você transformar aquilo em fertilizante nitrogenado. Então, você entra com uma gosma preta, aquele asfalto mesmo, e sai com ureia branquinha. Então, para isso, é um processo petroquímico extremamente difícil e que exige muita tecnologia. Então, essa unidade, ela tem um projeto alemão, então, é um projeto que foi comprado, caro, muitos equipamentos investidos ali na época, e essa unidade, em 93, naquele primeiro processo de privatizações, que quem estava à frente era o Itamar Franco, né, após o impeachment lá do Collor, essa unidade foi vendida para iniciativa privada. Durante 20 anos ficou iniciativa privada que nada investiu, nada, zero. Só sucateou a fábrica, perdeu empregos, etc. Não, mas, ao menos, eles não fecharam a fábrica. E é isso que, às vezes, eu falo bastante que as pessoas não entendem. Que o pior do que privatizar algo, o pior é você fechar algo e aquela pessoa que tem emprego perdeu o emprego. Então, isso, às vezes, as pessoas não entendem porque nunca passaram por essa situação, né? Então, às vezes, eu tento transferir isso lá para a Petrobras, para todos os trabalhadores entenderem como é difícil o processo de fechamento lá de uma empresa. Então, voltando, em 2013, a gente voltou para o sistema Petrobras, né? Numa época que a Petrobras estava investindo, né, novamente nesse setor, e, infelizmente, veio aquele processo em 2014, 15, toda essa bandalheira que foi essa farsa jato, né, que tentou destruir a Petrobras a todo custo, né, causou muitos danos à Petrobras, ela não conseguiu destruir totalmente, mas causou muitos danos. Então, essa farsa jato fez com que muitas áreas que tem a Petrobras sofressem cortes e fossem vendidas. E uma delas foi o setor de fertilizantes. Então, ano passado, exatamente em janeiro, lá pelo dia 14, a Araucária Nitrogenados, a Petrobras, informou que iria fechar essa unidade. Né? De pronto, já a gente começou uma mobilização longa e extensa, fizemos uma greve nacional que levou 21 dias, ocupamos em frente da fábrica por 50 e poucos dias, porém, diante de ameaças colocadas no TST pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, que fez uma chantagem que se nós não aceitássemos aquele acordo para as demissões, ele iria promover demissões por justa causa. Para você ver o nível que foi extremamente tenso. A gente fez uma assembleia muito dolorida, onde a gente indicou que o melhor caminho seria aceitar aquele acordo, porque senão a gente colocaria parte de nossos companheiros que fizeram a greve, que deixaram toda a unidade, seriam demitidos por justa causa. E nós fomos solidários a todos, então entendemos que naquele momento a gente tinha ido até onde a gente podia, porque a greve já estava com multas altíssimas, já estava dando greve como greve ilegal, apesar desse entendimento ser absurdo, mas isso eu fiz uma análise logo após esse fechamento, que é reflexo dos tempos que nós vivemos, né? Nós não temos saída institucional, mas não temos saída jurídica. A nossa única saída, e eu concordo com vocês sempre, seriam as ruas. Porém, para isso, a gente precisa trazer novamente, fazer com que o trabalhador se entenda como proletário, que infelizmente hoje a gente tem uma distância grande disso, né? A gente tem lideranças que estão à frente, porém a população está extremamente distante disso, não se encontra mais com isso. Claro que isso se dá também pela alta taxa de desemprego, né, que faz com que você tenha empregos precários e que isso faz com que todos tenham medo de se expor e de fazer mobilizações. Então, essa unidade ela foi fechada lá no meio de julho. Ela produzia amônia, ureia e mais um catalisador que é usado em um caminhão diesel, o ALA 32.
E nesse processo todo, né, aí que a gente vai entrar nesse ponto agora, falar sobre o Covid, nesse processo todo, nós temos lá uma planta de separação de ar, que produz cerca de 30 mil metros cúbicos por hora de oxigênio puro. Não tem problema nenhum, você tem por um filtro só para tirar os particulados, mas é o oxigênio, você faz a 100%, a 98%, a 97%, conforme você quer. E que poderia ser usado nessa situação, aí foi uma provocação que veio de fora sobre isso, porque muita gente sabia sobre a nossa unidade, me perguntaram se aquilo lá poderia ser usado para suprir a falta de oxigênio que a gente está enfrentando hoje em Manaus, né, em todo o Amazonas e lá no Pará, né, não é lá no norte ali do país, mas que pode ocorrer também no centro-oeste, no sudeste e no sul, que nós não sabemos a extensão que vai se dar dessa pandemia, principalmente porque nós não temos um plano, nós não temos vacina para todo mundo, e pelas últimas informações aí com os desastres diplomáticos que esse governo tem feito, nós não teremos tão cedo vacinas. Então, essa unidade, inclusive hoje, o PT entrou com um processo lá no STF, pedindo para que essa unidade volte a operar, para garantir a produção de oxigênio. Se ela operar diariamente, 24 horas por dia, que é o ideal, seriam 720 mil metros cúbicos por dia, a cada 24 horas. Isso dá 720 mil cilindros de 1 metro cúbico, que é usado para cada paciente a cada 20 minutos. Então, resolveria muitos problemas nossos se a gente tivesse essa unidade voltando a funcionar. Então, esse processo institucional foi feito via STF, via Congresso Nacional, pela bancada ali do PT, hoje, mas agora também a gente está se preparando para fazer um processo de rua, de enfrentamento, para tentar sensibilizar a população da necessidade de voltar com essa unidade a produzir. E como eu já falei, já na época, e repito hoje, a desindustrialização que está em curso nesse país e que ocorre já há muito tempo, ela cada vez começa a ficar mais clara, mais evidente que ela dói quando é na própria carne. Cada um vai sentindo. Então, quando um trabalhador lá da Fafem foi demitido no ano passado, eram apenas 1.000. Então, poucos sentiram. Quando os trabalhadores desse ano, da Mercedes também, aí em São Paulo foram 400 e poucos. Agora a Ford, que é muita gente. Então, o pessoal vai sentindo aos poucos. E quando você perde uma indústria, é uma cadeia muito grande de empregos e de riqueza que você gera. Então, quando você fecha uma indústria como essa, que é de tecnologia, você tira as esperanças da gente desenvolver um país mais tecnológico, um país que possa gerar empregos de qualidade e que a gente possa, quiçá, voltar a sonhar com um país mais justo e mais igualitário. Então, esse processo de desindustrialização só serve aos interesses dos vendedores de commodities, que é o agronegócio, que se dá bem com isso, com um dólar alto, né? O dólar alto para eles é ótimo, a gente vai importar cada vez mais e quem vai sofrer vai ser a população. Lembrando que o agronegócio, em termos de emprego, quase nada gera. Quem gera emprego e aonde tem emprego é na indústria. A indústria precisa retomar e, para isso, a gente vai precisar da conscientização de toda a população. Basicamente é isso e estou aí aberto para qualquer questão que seja colocada aí, companheiros e companheiras. Só queria fazer uma pequena observação, né, Gerson? Aqui no Brasil, você vê, né, a gente, por conta aí do fechamento, né, primeiro a privatização, né, para ver como a privatização, além dela ser um ataque duro contra a classe trabalhadora, como você colocou, né, que atinge aí
centenas de famílias aí, milhares, né, em alguns casos, como é o da Ford agora, do Banco do Brasil, da Caixa, né? Então, as privatizações aí, você pode ver que o resultado dela também é a morte, né? E como contraponto, né, você vê que a crise, a gente não conseguiu suprir a crise por conta de não ter como produzir esse oxigênio, né, de separar esse gás. E justamente quem socorreu a capital aí do Amazonas foi a Venezuela, que reabriu uma estatal que estava fechada, uma siderúrgica, né? E aí eles ativaram lá um setor de separação de gases e conseguiram aí abastecer os hospitais aí que já tinham matado 40 pessoas aí por conta dessa escassez aí, que de acordo com os relatórios do SUS, foram mortes aí, né, criminosas, né, que tanto o governo do estado, né, do município e federal tinham ciência aí de que faltaria o oxigênio aí para as pessoas, né, que às pressas aí tiveram que ser transferidas aí dos hospitais para outros lugares do país. Fazer só essa observação. Não, sim, e eu gostaria de só fazer um complemento. Como isso teve uma repercussão grande, a Petrobras ontem deu uma resposta em cima disso e ela se sentiu incomodada, né, com essa afirmação nossa que aquela unidade poderia voltar a funcionar. E ela falou sobre o prejuízo, que era de 400 milhões a cada ano, porque ela mesma causou um prejuízo nela. Então, ela pegou um resíduo dela, subiu o preço para falar que aquela unidade tinha que fechar. Você vê o disparate disso. E aí ela acusou-nos, né, de tipo, politizar e que nós fomos oportunistas. Pois bem, eu respondi a eles que quem é oportunista é quem quer impor um processo de desmonte da indústria nacional. Oportunismo é indicar um tratamento precoce que não existe, né? A produção de oxigênio lá naquela unidade ela é possível. Uma simples instalação lá do mangote você vai ter, né? Como instalar. Você tem um problema que eles alegam que como é que você vai mandar lá para a Amazônia? Ué, não tem o Exército Brasileiro, né? A gente não tem o cara que é o especialista em logística aí? Não tem um monte de avião, o Exército Brasileiro? Então, que pare de pintar meio fio, pare de pintar árvore e que faça rodar os cilindros. É por todos os países. Então, é muito oportunismo deles fazerem isso, né? Então, nós entendemos que se hoje falta lá no Amazonas, lá no Pará, amanhã ou depois pode faltar aqui. Vai voltar para todo mundo. Eu acho que a chamada que vocês estão fazendo hoje é a mais certa. Não vai ter vacina para todo mundo. Não tem vacina, aliás. Então, a gente precisa lutar para que tenha, mas nesse meio tempo a gente tem que impedir que políticas genocidas sejam feitas, seja a volta às aulas, seja qualquer processo que exponha o trabalhador, que exponha a trabalhadora, que exponha as crianças ao risco. Então, é fundamental a participação de toda a sociedade, e a FUP, eu digo que de antemão, vai participar junto de qualquer protesto contra essa política genocida que tem o governo federal e alguns governos estaduais que às vezes se passam de salvadores, mas também têm práticas extremamente similares, apenas numa tipo, disputa entre corvos e urubus. Exatamente. É isso aí, companheiro. É isso aí. Estão querendo destruir o país, né? A gente percebe através das emissões, nas privatizações, né? Eles estão indo com tudo. E como você disse, né? É necessário a gente se organizar, né? E reabrir as fábricas, né? Era necessário reabrir mesmo a Fafem, porque além de produzir, ainda ia gerar, né? Esses 1.000 empregos que foram perdidos, que nesse momento, né? Seria muito bom para o Paraná, né? Provavelmente. Não é pouco 1.000, né?
frente a todo o nosso... mas frente a todo o desemprego, né? Imagina, numa cidade, 1.000 empregos, é bastante coisa, né? Causa um impacto muito grande. E além dos empregos indiretos, né? Que deve também ter gerado, como a gente viu, como a gente vai ver hoje, né? A Ford não foi apenas os 5.000, né? Isso gera, a cada um emprego gera 20, né? Mais 20, né? Então é muito grande. Eu queria agradecer muito, se você quiser falar mais alguma coisa, é muito importante, né, a matéria que você fez, né, essa denúncia é muito importante, e se você quiser falar mais alguma coisa, está aberto aqui para você falar. Eu queria agradecer muito, né, a sua participação. Muito obrigado mesmo. Lilian, eu que agradeço a você, Lilian, Thiago, agradeço ao PCO por essa oportunidade ímpar da gente trazer essa discussão para o público que assiste essa transmissão. E a gente coloca à disposição já, desde já, o site é www.fup.org.br. O meu e-mail é castelano com 2 L's, @fup.org.br. Eu estou à disposição aí para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. E é importante a gente se unir aí na luta. É lá na luta que a gente vai ver quem que está do nosso lado mesmo. O resto é balela, rede social é bom, mas a rua a rua é nossa e a rua tem que ser retomada por aqueles que querem um mundo melhor. Um abraço a todos e todas, valeu. Valeu. Obrigada, companheiro. Valeu, Gerson. Um abraço. Um abraço. Agora vamos dar continuidade, né, ao nosso programa. Antes de dar continuidade, queria agradecer aqui ao Superchat, né? Tivemos um Superchat, Thiago. Ernesto Abdala Filho mandou um Superchat para a gente. Boa noite. Deixa eu já dar o boa noite aqui para o pessoal. Adriano, blá, blá, blá. Isso é novo. Arnaldo Ricardo, boa noite. Angelina Dias, boa noite. Arnaldo Ricardo já falei. Fábio As Dias, boa noite. Boa noite a todos, né? Vamos lá, então vamos dar continuidade ao nosso programa. Quem não viu o começo, veja, muito importante, né? A fala do companheiro da FUP, que fala, né, que poderia ter sido evitado a questão lá, né, das mortes. Faltou oxigênio. Não, é um absurdo. Imagina um lugar faltar oxigênio, né? Então, algo que existe lá, né? Oxigênio deve ser algo super fácil de fazer, né? É um absurdo. Você viu que ele falou que dentro de todo o processo aí é criado, né? Gera esse oxigênio. Então, uma coisa simples, né, de ser feita, poderia ter evitado essas mortes, né? Quer dizer, poderia ter evitado muitas mortes, né? E eles não estão nem aí, as pessoas, né? Além de morrer sem atendimento, e ainda muitos estão morrendo de fome, né? A gente vai ver a questão das demissões que cada vez aumenta mais, né? O ano de 2019 foi um ano marcado por demissões, de 2020 muito mais, e 2021 pelo jeito. Parece, às vezes a gente vê, parece que não vai ter mais emprego, né? Dá essa sensação terrível. É isso aí, então vamos dar continuidade. Hoje a gente não vai ter o quadro, né? Logo mais a gente vai. Eu vou ter um probleminha aqui no vídeo, mas logo mais a gente vai passar aqui. Hoje, Movimento e Teoria, né? Não vai ser com o companheiro Renan Arruda, mas vai ser com o companheiro Ricardo Machado, que é bancário também, vai falar um pouco da privatização e das demissões lá no Banco do Brasil e na Caixa Econômica também.
Então, eu já vou, logo mais, eu vou passar aqui para o Tiago, que vai dar continuidade ao bloco sobre as notícias, né? Vai falar da Petrobras, a gente estava falando da Petrobras, e ele vai falar sobre a questão de mais uma privatização, né? Mais um bloco que eles estão, mais uma usina que eles estão querendo privatizar. Vai lá, Tiago. Bom, então, Lília, aqui a gente está toda semana, né, denunciando aí. Cada semana que passa é como se fosse uma série, né? Onde você tem lá os assassinatos, né? E a gente já conhece quem são os assassinos, mas eles nunca são pegos, né? Então a gente já vem denunciando aí há várias semanas, né? Os companheiros aí da Petrobras, da Petrobras também sempre participando, né? E a gente denuncia aí o desmantelamento de todas as áreas da Petrobras, né? De norte a sul do país, aí são diversas bacias aí que são entregues aí para os grandes parasitas aí, capitalistas, né? Como foi o caso aí da Bacia de Campos no Rio de Janeiro, né, da BR Distribuidora, da Petrobras Global, né? E agora a gente teve aí a entrega, né, no último dia 7 agora de janeiro, né? A gente teve entrega aí de 3 usinas eólicas no Rio Grande do Norte, né? A Mangue Seco 1, 3 e 4, né? Então, a gente vai vendo aí, né, esse patrimônio, né, esse grande patrimônio do povo brasileiro, né, sendo entregue aí para os grandes capitalistas lucrarem, né, lucrarem o máximo que puderem, né, e depois aí algumas áreas aí, como a gente sabe, né, são totalmente destruídas, como é o caso da unidade que o companheiro Gerson relatou, né, então, junto com essa destruição do patrimônio nacional, né, vem as demissões, né, o sucateamento do serviço, né, destruição desse patrimônio aí. Então é preciso, né, envolver aí a população nessa luta, né? A gente precisa criar uma unidade entre todos os setores aí que estão sendo atacados, né, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, Correios, né? Uma grande unidade entre os trabalhadores das empresas estatais, né, para colocar abaixo esse governo golpista do Bolsonaro aí, né, que está destruindo todas as empresas nacionais aí, todas as estatais, gerando aí milhares e milhares de desempregados, né? Um ataque duro contra a classe trabalhadora, né? Que vai sendo jogada aí cada vez mais na pobreza, na miséria. É isso, Lilian. Tá sem áudio. Desculpa. Como disse o companheiro, né, da FUP, a rua é nossa, né? A gente tem que ganhar as ruas, né? E reivindicar a abertura, né? A não privatização da Petrobras e a abertura, né? Do que eles estão fechando, como a gente viu a Fafem. É isso aí. Então vamos dar continuidade. Agora eu vou dar uma pausa, né? Na questão do o vídeo já tá no ponto. Vou dar uma pausa aqui nas notícias. Como eu disse, né, o bloco de teoria e movimento operário hoje vai ser feito, né, o companheiro Ricardo Machado, que também é da direção nacional do PCO, também é coordenador, né, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, ele é bancário, né, como o companheiro Tiago, e ele vai falar um pouco sobre a questão, né, da privatização e das demissões, né, como a gente já mostrou semana passada. Ele vai explicar melhor, porque ele é do ramo, né? Como ele diz aí, ele entregou a idade dele, diz que trabalha há 35 anos, entregou a idade. Foi o sócio fundador do banco. Brincadeira. Aí ele vai explicar melhor, né, como todo esse processo e esse número de demissões, né, como a gente
no outro programa, são 5 mil, né? Vai fechar diversas agências, escritórios, né? Estão querendo fazer, estão promovendo PDVs, mas a gente sabe que começa um assédio para que as pessoas, né, peçam demissão. Então, ele vai falar um pouco sobre isso. Solta aí, produção. E aí a gente fazer um paralelo aqui com os outros bancos públicos, no caso a Caixa Econômica Federal, que também vem passando aí pelo mesmo processo, né? Caixa Econômica Federal é um banco 100% público e o banco também vem passando aí por uma reestruturação na empresa aos moldes que vem acontecendo no Banco do Brasil, né? De fechamento de agências, de dependências administrativas, realocação de pessoal, descomissionamento, e também a entrega de subsidiários, como foi agora recentemente a privatização para o capital estrangeiro, norte-americano e inglês, da Lotex. Então, o procedimento é o mesmo, né? Nesse sentido, nós da corrente sindical Causa Operária e Bancários em Luta, a gente vem aí organizando trabalhos nos locais de trabalho. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem distribuído o boletim aqui, Bancários de Lutas em Defesa do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. A gente tem ido nas agências, né, conversado com as pessoas, e o que a gente vê assim, é uma indignação muito grande por conta de toda essa política que hoje está sendo desenvolvida dentro do Banco do Brasil, nos bancos públicos em geral, né? E o sentimento do pessoal é de muita insegurança, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é um pouco do reflexo aí da própria política, né? Das atuais direções sindicais, que efetivamente não vem desenvolvendo um trabalho verdadeiramente de luta, né, dentro da categoria, de organizar plenárias, assembleias, atos, organizar uma verdadeira luta aí, junto com outras organizações dos trabalhadores, tipo a CUT, né, para também organizar não só os bancários, mas também outras categorias que estão sendo atacadas aqui, principalmente as categorias das empresas públicas. Aqui em Brasília, por exemplo, recentemente a SEB, que é a Companhia Energética de Brasília, foi privatizada, né, sem que houvesse uma luta efetiva, né, dos trabalhadores. Quando houve aí algumas mobilizações, inclusive a própria greve, a gente estava chamando aí a ocupação da empresa contra a privatização, e nada disso foi feito. Há uma política equivocada das direções sindicais em tentar pressionar parlamentares, Ministério Público, coisa que a gente sabe muito bem que isso aí não resolve nada, isso aí não faz nem cosquinha aí para o governo, né, tanto federal quanto estadual. A única forma mesmo é através das grandes mobilizações de trabalhadores na unidade da categoria, e etc, né? E nesse sentido a gente está chamando aí, né, uma plenária nacional dos bancários da Caixa Econômica e Banco do Brasil, né, para a gente tirar aí planos de lutas, né, que efetivamente vá, né, dar uma resposta, né, a esses ataques aí, essa ofensiva reacionária das direções, né, do banco aí, do governo federal. A gente acha que somente a luta dos trabalhadores que vão derrotar essa ofensiva, né? Então, seria através das greves, ocupação das empresas, fazer um grande ato, reunir aí um número expressivo aí de trabalhadores. A gente sabe que tem, nesse momento de pandemia, tem que ter, logicamente, as precauções, né, em relação à prevenção da contaminação, mas o governo, né, e as empresas aí, as direções das empresas estão se aproveitando, inclusive, da própria pandemia para intensificar esses ataques. O trabalhador,
O bancário, por exemplo, está nas agências trabalhando normalmente, desde o começo da pandemia, sendo contaminado e etc. Então, acho que os trabalhadores não iriam se recusar num momento desse aí, que é um momento aí de vida e morte para o trabalhador, né? Porque está em jogo aí o risco aí de perder os seus empregos, não só o seu salário, mas também você tem vários benefícios aí conquistados pelos trabalhadores, né? Plano de saúde, plano de previdência, tanto do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, estão em risco aí, né? E cabe às direções sindicais aí acabar com essa confusão que tem aí dentro do movimento sindical. É isso aí, né? Então, essa foi a fala do companheiro Ricardo Machado, né? Sobre a questão do fechamento, da privatização, né? Do sucateamento. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso programa. Agora a gente vai continuar falando sobre a questão das demissões, né? O golpe de Estado de 2016, né, o golpe que tirou a presidenta eleita, Dilma Rousseff, depois disso, houve um aumento muito grande no número, né? Houve uma explosão, né, no número de fechamentos, né, de fábricas e, consequentemente, de demissões, né? Depois do golpe, a média é o fechamento de 17 fábricas por dia no país, né? Então, um número assim alarmante, desde fábricas pequenas até grandes fábricas. Então, segundo o levantamento, né, feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, cerca de 17 fábricas fecharam por dia desde o início do processo de golpe de Estado no Brasil. Ao todo, o país, que possuía 384.000,7 fábricas, hoje conta com 348,1 mil. Né? Então, houve um fechamento gigantesco. Isso mostra, né, que o número de... Por isso que houve um aumento, né, uma explosão no número dos desempregados, né? A gente sabe que o número agora dos desempregados já está em 14,6% da população está desempregada. Então, o número de desempregados é maior do que o número de empregados, né? A gente teve esse dado o ano passado, né? Não saiu nada ainda esse ano, mas provavelmente, né, deve ter aumentado e muito. Então, essa é a situação do país, por isso que é preciso ocupar as fábricas e para reaver, né, todos esses empregos. É isso aí. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu falar aqui, porque eu tinha visto, mas eu agradecer aqui ao Super Stick do... Desta vez eu consigo, mandou uma figurinha aqui. Muito obrigado, companheiro. Agora que temos várias pessoas junto com a gente, deixa eu dar uma boa noite e depois eu passo para o companheiro Tiago. Renata Diniz, boa noite. Lino Alves, boa noite, companheiro. Ele deu um dado aqui, né? Ele falou que já viu essa questão dos demitidos, né? A gente sabe que o número de bancários era muito maior, né? Antes do que agora, né? Agora muitos serviços são eletrônicos. Já teve, eu acho que deve ter sido bem maior. E ele disse aqui que são 361 agências, 10 mil demissões, né? Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui com a gente e ao Super Stick que o companheiro mandou. Desta vez eu consigo. Então, vamos lá, vou passar para o Tiago, que vai falar sobre a questão do auxílio emergencial, né? Foi cortado o auxílio emergencial e a gente tem uma proposta, né? Como deve ser, né? Como deve ser um novo e um verdadeiro auxílio emergencial, Tiago. Conta aí como deve ser para a gente.
aí para a população do país aí, né, com o fim do auxílio emergencial, né? Nós já temos um quadro aí de 14 milhões e 200 mil, né? Mais de 14 milhões e 200 mil pessoas aí desempregadas, né? No total a gente tem mais pessoas subempregadas, desocupada, subempregada do que pessoas que efetivamente têm trabalho, com carteira, com direitos e tudo mais, né? Nós chegamos aí, ultrapassamos a marca de 210 mil mortos aí por conta da política genocida, né, dos governos, dos municípios, estados, né, e do Bolsonaro aí, diante da pandemia, né, e nesse momento é preciso, né, nós chegamos aí, Lilian, a marca oficial, né, de 40 milhões de pessoas aí na extrema pobreza, né? Então, aí são pessoas que não têm qualquer recurso, né, para manter as suas condições de vida, né? E a gente já tem mais de 100 milhões de pessoas aí que estão na pobreza também. Então, assim, é preciso, né, envolver a população do país numa luta aí verdadeira pelas condições de vida de toda a população, um auxílio emergencial que seja verdadeiro, com valor de 1.200 para todas as pessoas, até que se tenha emprego, até que a pandemia ela seja superada, e lutar, né, Lilian, também por um salário mínimo aí de R$ 5.500, que é o salário que oferece dignidade aí para o trabalhador, né? Se o patrão aí não vai tirar seu lucro, se vai diminuir a sua mordomia, né, os seus mimos aí, problema do patrão, né? Nós temos que defender a classe trabalhadora, colocar o povo na rua aí para defender a proibição das demissões aí durante a pandemia, recontratação de todo o pessoal que ficou desempregado nesse período, né? Lutar pelo aumento do salário e pela manutenção aí do auxílio emergencial para toda a população aí que está desempregada, até que a gente supere esse período. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, é a situação, né, do povo brasileiro. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Antes de dar a próxima notícia, né, que é o tema principal, né, do nosso programa hoje, que é a questão da volta às aulas, né? O governador, né, que anda posando por aí, né? Porque até sabendo que ele vai a Araraquara. Ele veio aqui em Marília, posando de bom moço, né, para 2022, mas a gente sabe que a nós ele não engana, não. A gente sabe que ele é um genocida, né, que tem promovido, né, a matança do povo, né, do estado de São Paulo. A gente sabe o que ele fez com os professores, com os moradores de rua, né, o que ele dá o aval para a PM fazer, né, a gente sabe muito bem. Então, mas ele quer que volte às aulas, né? Já está marcado para que os professores retornem dia 26 de janeiro, né? Na próxima terça-feira, que os professores vão fazer o planejamento, já vai começar pelo planejamento presencial, né? Então, ele marcou o planejamento 26, 27, 28 e 29. 4 dias, ficar 4 dias na escola, né? Já numa sala fechada, né? Um monte de professor trocando diversos vírus, né? É isso que esse governador científico quer fazer. E depois, né, no dia 1º de fevereiro, colocar 35% dentro da sala de aula. Só que a gente sabe, né? Se começar, daqui a pouco está os 100% dentro da sala de aula. Então, temos que ser contra. Então, antes disso, eu queria falar, se você não curtiu o nosso vídeo, curta, compartilhe, e também queria falar da nossa universidade de férias, né? Este ano, devido à pandemia, nossa universidade de férias está sendo online, e é a nossa 46ª universidade de férias.
o tema é o que foi o stalinismo. As aulas são ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que é presidente nacional do PCO. Então, as aulas são ministradas pelo companheiro e são apresentadas pelo um canal fechado. E aí você precisa fazer uma inscrição. A inscrição custa apenas R$100. Você tem acesso tanto às aulas, quanto fazer perguntas, tem a enciclopédia marxista, tem os verbetes, tem várias coisas lá nessa plataforma. E custa apenas R$100. Então, ainda dá tempo, né? Foram 5 aulas. Domingo passado, teve o grupo de estudo, né? Teve 6 grupos de estudo, né? Dividido por regiões do país. Então, você pode participar tanto do curso quanto do grupo de estudo. É só você fazer a sua inscrição e venha participar com a gente, né? E vai ficar disponível depois durante 6 meses, né? Então, se você quiser rever as aulas, né? Tiver alguma dúvida, então faça a sua inscrição e participe também. É isso aí. Então, vamos voltar à questão da volta às aulas. Como eu já disse um pouco, né? O genocida, né? João Dória está querendo que retorne às aulas, né? Que, em meio à pandemia, né? Foi anunciado Marília mesmo. Foi classificado na fase vermelha, né? Que houve um aumento muito grande. A gente sabe que foi devido às eleições, né? Porque durante as eleições ninguém podia sair, né? O vírus ele é meio eleitoral, então das eleições ele pegou e saiu de cena. Então, no começo não foi o passeio das pessoas, né? A gente sabe, foi porque as pessoas saíram mais, né? Para trabalhos informais na questão das eleições. E houve um aumento grande do número de casos. E aí, mesmo assim, ele anunciou que vai retornar às aulas, que as aulas presenciais vão retornar no dia 1º de fevereiro, né? E ele disse que é independente da fase. Então, esse é o absurdo. Diante disso, é preciso que os professores, né, ganhem as ruas. Foi chamado na próxima sexta-feira um ato, né? Um ato. Coloca o card aí, produção. Isso, ó. Um ato, né? Está sendo chamado pela POSP, né? E pelo Educadores em Luta, um ato contra o crime da volta às aulas, né? Volta às aulas só com o fim da pandemia e com a vacina, né? A gente sabe que vai ser um genocídio. Se aumentou o número dos casos, se reabrir as escolas, vai ser muito mais, né? Então, dia 22 de janeiro, em frente à Secretaria, né, de Educação, na Praça da República, às 10 horas da manhã. Se você é professor, né, compareça. Se você é um apoiador, também compareça, né? É preciso que os professores comecem uma movimentação nacional, porque não é só o Dória, né? A gente já mostrou aqui em alguns programas atrás, diversos estados, né, vão começar, alguns em fevereiro, há outros em março, né? Então há uma sinalização para que as aulas voltem, porque há todo um lobby, né, dos grandes vendedores de materiais escolar, né? Todo um setor da economia está querendo, né, lucrar e por isso quer reabrir as escolas. Eu também queria, os Educadores em Luta, está chamando esse ato junto com a POS, e também eu queria pedir para a produção se colocar o nosso boletim também. Foi mandado lá no Skype, depois a produção coloca aí. A gente também tirou um boletim, né, chamando os professores, né, para que se junte a nós na Praça da República. Então, por isso,
é preciso ganhar as ruas contra a volta às aulas, né? Eles falaram que teria medidas de segurança, tal, tudo nas escolas, mas a gente sabe, né, qual a situação, a gente já falou várias aqui, situação da escola pública, né, no Brasil. Falta água, falta papel higiênico, falta profissionais, falta de tudo, né? Aí agora virou a escola da Suíça, né? Agora sim, agora não. Agora vai ser escola igual da Suíça. A gente sabe que não, né? Vai faltar álcool em gel, vai faltar máscara, vai faltar tudo, né? E aí o aluno vai para a escola, não vai ter nem a água para ele lavar a mão. Então a gente sabe a situação da escola pública no país. Então, vamos participar, né? Vamos participar desse ato, dia 22, na Praça da República. É isso aí. Depois eu mostro o boletim aqui para. Ah, já está aí. Mostra aí o boletim. Aí, ó, o boletim querem a volta às aulas com mais de 300 mil mortes. Aí, esse boletim também a gente fala sobre a questão do Enem, né? Apesar da abstenção do Enem, foi denunciado que não teve o devido distanciamento. Então, logo mais a gente também vai falar sobre a questão do Enem, né, pela anulação do Enem e de todos os vestibulares, porque os alunos não tiveram condições, né, de se preparar no ano de 2020. É isso aí. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, né, que vai falar sobre a questão da inflação. Vai lá, Tiago. Ô, Lília, só queria fazer uma pequena observação aí em relação ao tema que você levantou anteriormente, que é assim, né, Manaus, né, para quem não sabe, foi a primeira cidade, a primeira capital do país a reabrir as escolas aí, jogou 110 mil alunos aí para o coronavírus aí de bandeja, né, e a gente vê lá o caos, né, a crise que se encontra aí a capital do Amazonas, né, é importante aí que as pessoas, a gente cansou de denunciar já no ano passado, né, Lília, que o Bolsonaro e o Dória não se diferenciavam em absolutamente nada no fundamental, né? Eles diferenciavam no método, né? O Dória queria fazer aquela coisa, não, vamos esperar um grupo lá, acho que eram 28 cidades, não, ou a maior parte do estado, estar no amarelo, aí diminuiu o período que essas cidades tinham que ficar no amarelo, aí agora tá valendo tudo, pode reabrir, né? Escola que nunca teve a mínima condição, já não tinha condição de funcionar, porque não tinha, né, como a gente denuncia, não tinha nem papel higiênico, agora vai ter as condições aí de zelar aí pela vida desses jovens aí, dessas crianças aí, né? É totalmente falso isso aí, né? A gente precisa denunciar, porque o Dória é o candidato a ser o Biden brasileiro, né? Um genocida aí, muito pior que o Bolsonaro, né? Então a gente não pode se iludir de forma alguma. Todo mundo tem que ir aí no dia 22, né? Lutar e envolver a população também, né? É importante que a população participe contra o genocídio anunciado aí para o estado de São Paulo. Bom, Lilian, em relação à inflação, né, a inflação, né, que é o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, ele sempre é divulgado aí a média, né, dessa inflação, que para o ano de 2020 ela ficou em 4,57%, né? Então todo mundo, até esse índice, né, sugere que todo mundo aí perdeu em torno de 4,57%, né, o poder de compra aí, né, o valor do nosso dinheiro. Mas a realidade não é bem essa, né? Por quê? Porque, como a gente sabe, né, todo o imposto, né, repassado para o consumidor aí, né, através dos alimentos, né, do gás, da luz aí, e essas despesas, elas consomem aí quase 40% do salário mínimo, né? Então, para o trabalhador aí que ganha abaixo de R$ 1.650,
essa inflação ela representou, na verdade, 6,2%, né? Quase 2% a mais aí do que a média. Só que para as pessoas aí que têm alta renda, né, que ganham aí por volta do acima de 15 mil reais, né, essa inflação ela não faz nem cócegas, né, Lilian? Ela foi 2,7%. Então aí demonstra, né, para você ter ideia, Lilian, os dois alimentos aí que mais tiveram alta, né, acumulada aí de preço, foi justamente o arroz, né, que a gente já vinha denunciando, 76% aumentou o arroz, quase que dobrou. E o óleo de soja ele mais que dobrou, né? Foi 104%, né? Então você pega aí para comprar um saco de arroz e uma lata de óleo, conforme a gente já vinha denunciando, né? Você gasta quase 50 reais, né? Então é preciso uma luta aí, né, da população, né, contra a alta dos alimentos aí, né, muito impulsionada por conta da política do Bolsonaro, né, de incentivar, né, a exportação, o que acaba gerando um impacto negativo dentro do país, né, onde o preço dos alimentos aí aumentam de maneira aí exorbitante, né. Então é preciso mobilizar a população, né, contra a carestia, né, contra o aumento do custo de vida, né. Junto dessa luta aí também a luta por um salário digno, né, de R$ 5.500, né, do auxílio emergencial para todo mundo, né, porque a população mais pobre é sempre a que é mais afetada, né. Então é preciso esclarecer para a população, né, envolver a população nessa luta e derrotar essa política golpista aí, que está levando aí a pobreza para mais de 100 milhões de pessoas, né? E voltando, a gente está voltando para aquele quadro de 2002 lá com mais de 40 milhões de pessoas aí na extrema pobreza. Não é preciso chamar as pessoas a lutar, né? Envolver todos os setores os amplos setores da população, a colocar o governo Bolsonaro e o golpe de Estado abaixo aí, e como alternativa a tudo isso, lutar pela candidatura, né, do ex-presidente Lula, né, como alternativa aí ao golpe de Estado, né, esse governo aí golpista, genocida do Bolsonaro. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Né? Então, quem sente mais, né, o aumento dos preços é o trabalhador. Vamos dar sequência aqui, né? Vamos sobre questão de mobilização. Está marcado, né, para o dia 1º de fevereiro, né? Os caminhoneiros marcaram a paralisação para o dia 1º de fevereiro contra a alta do diesel, né? Essa manifestação, essa paralisação foi marcada, uma paralisação geral para o dia 1º de fevereiro, foi aprovado em uma reunião do Conselho Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas, né, em dezembro do ano passado. Então, contra o aumento, e também dentro disso foi sinalizado também pelos aplicativos também uma paralisação, né? Então é preciso, né, uma paralisação nacional, né? Preciso ser discutido, né, em todos os setores, uma paralisação nacional, né, contra as demissões, né, e pela manutenção do emprego durante essa pandemia, né? Não pode trabalhador não tem acesso nem ao auxílio nem nada e não tem o trabalho, ele vai adoecer e vai morrer, né? Essa é a consequência. Então, é preciso um dia nacional de luta, né? Os sindicatos precisam reabrir as portas, né? Não pode dar o luxo de ficar em casa. Se você representa o trabalhador dos transportes, está trabalhando, tem que estar na rua, tem que abrir o sindicato. Não pode ficar com o sindicato fechado. É igual agora, quer voltar às aulas, a gente tem que ir para a rua, tem que abrir o sindicato, tem que chamar o povo, porque senão, depois, né, como o companheiro Tiago lembrou bem, quem reabriu primeiro as escolas foi a Amazonas, né, que está nessa situação agora. Então, essa é
Esse é o nosso chamado, né? A gente precisa fazer um ato nacional, né? Um dia nacional de luta, né, contra as demissões e as privatizações. Vou passar para o companheiro Tiago, logo mais, né? Teremos aqui o companheiro Antônio Carlos, que vai fazer sua análise, né, sobre o programa de hoje. E aí o companheiro Tiago vai falar agora sobre o Enem, né? Como foi o Enem, Tiago? Então, o Enem aí teve cerca de 5.700.000 pessoas aí inscritas, né? Até agora não se sabe ao certo quantas pessoas participaram do processo aí do Enem, né? Nem mesmo o governo federal tem esses dados aí, né, da participação no Exame Nacional do Ensino Médio. Né? A gente viu aí nas redes sociais diversas denúncias aí, né? A União Nacional dos Estudantes, a UNE, e também a UBS, né? Que é a União Brasileira aí dos Estudantes Secundaristas, né? Denunciaram aí que não havia qualquer medida de segurança, distanciamento, não havia álcool gel. Foi uma tremenda, como se diz no popular, né? Uma tremenda zona, porque o cidadão não tinha nem onde sentar, né? Teve pessoas que não conseguiram nem se alojar, né? Não tinha as mínimas condições de acontecer, né? Era preciso que as organizações aí que representam os estudantes, né, a Unis e a UBS, né, tivesse mobilizado para que não acontecesse o Enem, né? Não faz sentido nenhum, né, no auge da pandemia no Brasil, onde a gente tem aí pelo mundo pelo menos 4 variações do vírus, né? Tem 210 mortes registradas oficialmente, mas a gente sabe que esse número pode ser o dobro ou mais, né? Então, uma situação aí que absurda, né? Jogar a juventude aí para se contaminar, para levar o vírus aí para suas famílias, né? Como foi nas eleições, não teve qualquer tipo de segurança, não teve qualquer tipo de medida aí para proteger a juventude aí durante a avaliação do Enem. É isso, Lili. É isso aí, Tiago. Né? Teve o Enem, né? Eles ficam fazendo isso além do Enem e ficam mostrando a questão da vacinação para dizer que está tudo bem, né? Mas a gente sabe a situação, né, da pandemia e a situação do Brasil. Sobre isso, né? Para fazer a análise do nosso programa de hoje, vou chamar agora o companheiro Antônio Carlos, né, que é da direção nacional do Partido da Causa Operária, da executiva e também é coordenador da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, que vai fazer a sua análise. Vai lá, Toninho. Olá, boa noite, companheira Lília, companheiro Tiago e a todos os amigos internautas que acompanham o nosso programa Análise Sindical aqui no canal Causa Operária TV. Bom, hoje nós queremos tratar aí do assunto já abordado, importante, né, já destacado em vários programas Análise Sindical, que é a proposta criminosa, né, do governo de São Paulo, mas também de praticamente todos os governos do país e também do governo Bolsonaro, de voltar às aulas a partir do dia 1º de fevereiro. Há diferença nos calendários, há estados propondo o retorno justamente nessa data, outros estados apresentando aí datas um pouco mais para frente do mês de fevereiro ou no começo de março. Bom, mas o fato central em primeiro lugar, que nós estamos diante da maior alta, né, de todos os tempos, superando inclusive em número de casos, né? Nesse momento, a média diária é a mais alta desde o início da pandemia em todo o país, e nós estamos caminhando, infelizmente, para chegar também ao maior número médio de mortos em 24 horas. Nós já temos, no dia de hoje, mais de 212 mil pessoas mortas em números oficiais, que todos nós sabemos serem totalmente falsos, né, que estão longe de corresponderem à verdade,
já que vários estudos importantes, né, feitos por pesquisadores da USP, feitos por outras entidades, e as próprias denúncias de ex-ministros do governo Bolsonaro, né, que foram cúmplices dessa matança, apontam que haveria uma diferença entre o número oficial, né, e o número realmente real de mortos, da ordem de 50%. Isso para pegar apenas um detalhe, que não é um detalhe, né, um dado absurdo, de que o governo Bolsonaro e os estados não estão considerando as pessoas que morrem com sintomas da Covid, com 3 sintomas da Covid, como recomenda, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, mas que não tiveram tempo de serem testadas. Então, se as pessoas não foram testadas, né, não há um resultado, não é apontado como sendo Covid, mas quando todas as evidências médicas, clínicas, etc., apontam que o caso foi um caso de Covid. Né? Então, com certeza, nesse momento, né, nós já temos aí mais de 300 mil mortos no país e o número não para de crescer, né, a cada dia. Hoje, novamente, nós temos mais de 1.000 mortos. Né? Bom, e frente a essa situação, o governo do Estado de São Paulo tem um papel de liderança. Né? Assim como na publicidade, para tentar enganar a população em torno da questão da vacina, Dória lidera de sobremaneira a direita no país, é ele que aparece aplicando a primeira vacina numa mulher negra, é ele que aparece como sendo o defensor da vacina que vai salvar o Brasil, tudo uma encenação, né, já que nesse momento nós temos vacina apenas suficiente para 0,5% da população, é a vacina disponível no país, né, e para 4% das pessoas apontadas como prioritárias e que deveriam ser vacinadas em primeiro lugar. Quer dizer, não há vacina, não há. Isso além da falta de insumos, né? Além do fato de que nesse momento nós temos dezenas de brasileiros, se não centenas já a essa altura, que estão morrendo por falta de oxigênio. Né? Isso como foi denunciado no nosso programa de hoje, né? O governo no ano passado fechou uma fábrica que poderia produzir 30 mil, né, metros cúbicos de oxigênio por dia, por hora, né, a Fafem lá no Paraná. É uma política totalmente criminosa. Bom, e o governo de São Paulo lidera, né, além de toda essa encenação da vacina, que não é nesse momento, não é uma solução efetiva, né, real, presente em território nacional, lidera a campanha pela volta às aulas, a criminosa campanha. Foi destacado aqui no programa a própria situação do Enem, onde já na primeira fase, na primeira prova, mais de 51% dos jovens se ausentaram. Né? É esperado que no próximo domingo a gente tenha uma ausência aí da ordem de 60% dos jovens. Quer dizer, os jovens eles estão fora dessa situação, até porque há um temor, né, real, né, do contágio. E a sorte da campanha da imprensa capitalista é que se aglomerar nas praias, nos bailes, isso aí provoca contágio. Mas no Enem, nos vestibulares, não. Cinismo, cara de pau sem tamanho. Bom, frente a essa situação, é preciso enfrentar essa situação com uma grande mobilização. Né? Eu não sei se a produção tem a imagem aí do card convocando aí o ato de sexta-feira, mas eu queria destacar a importância dessa primeira manifestação, pode colocar para a gente, por favor, né, que é a primeira mobilização nacional, nesse momento, contra a criminosa volta às aulas. Então, eu queria, né, fazer um convite. Não é uma iniciativa que tem a ver apenas com o interesse dos educadores de São Paulo, do estado de São Paulo. Né? É um problema nacional nesse momento. Né? Queria chamar a CUT, a CNTE, a aderirem a esse protesto e a multiplicar essa mobilização em todo o país. É necessário repetir atos como esse em todas as cidades do país, em todo lugar onde esteja colocada a ameaça da volta às aulas. É necessário, através da mobilização dos trabalhadores, da juventude, dos pais dos alunos, fazer os governos genocidas, criminosos, recuarem dessa proposta. Para isso, né, entre outras medidas, uma pressão muito grande que está colocada para os pais pela ausência de alimentação para muitas crianças que dependem da merenda escolar. É necessário que os governos criminosos de Dória,
de Bolsonaro, de todos os governantes e prefeitos do país, garantam a merenda escolar através da distribuição de cesta básica para todos os alunos da rede pública. Que nenhuma criança fique sem comida porque não tem merenda nas escolas. É necessário também garantir o emprego e o salário de todos os professores que estavam empregados em fevereiro do ano passado, o pagamento integral dos salários e colocar, através da mobilização, um fim a essa política. Por isso eu faço um chamado aos colegas professores, aos pais, aos estudantes de São Paulo, a nos encontrarmos na sexta-feira às 10 horas na Praça da República, mas também faço um chamado a todos os companheiros de todo o país a multiplicar esse tipo de manifestação em todas as capitais e em todas as cidades do país. Um abraço e até o próximo programa. É isso aí, Toninho, né? É preciso se mobilizar, né? Como companheiro da FUP também, a rua é nossa, né? A rua é da esquerda. Então vamos lá, vamos dar, já está o adiantado da hora. Então vamos dar boa noite, né? Vou dar boa noite a todos, agradecer aqui, vamos falar aqui dar o boa noite para os que estão ainda aqui com a gente e, né, se você não curtiu, curta, compartilhe, se você assistir após também, curta, compartilhe, né, e ajude, se não é membro, torne-se membro, né, ajude a manter a Causa Operária TV. Então, entrou Carla, né? Carla, o Lino, boa noite a todos. San Lula, né? Falou sobre a mensalidade dos planos de saúde, né? A gente sabe que quando você tem 60, eles aumentam muito o plano de saúde. É isso aí, queria agradecer a todos, um abraço a todos e como o companheiro Antônio Carlos falou, né? Sexta-feira, em frente à Secretaria da Educação, né? Para denunciar essa política genocida do Dória, né? E da maioria dos governadores do Brasil, né? Então, estaremos lá dia 22. Boa noite a todos e vou passar para o companheiro Tiago. Está fechado, Tiago. Acabei de receber aqui a notícia, né, que você já tinha dado, né, da presença do João Dória aqui em Araraquara. Vamos ver se a gente organiza um ato aí contra esse genocida amanhã. Boa noite a todos aí, agradecer a participação de todo mundo, deixar um abraço para o Valnei, para a Lilian, para o Toninho, e chamar todos aí a lutar contra as demissões, contra as privatizações, né? Vamos lutar aí contra o retorno das aulas presenciais e participem do curso que é o Stalinismo, muito importante aí para a formação da esquerda. Um abraço e até semana que vem. Um abraço, até.